Bom, boa noite a todos. Estamos vivendo aí um ano e meio da nossa pandemia. E uma das coisas que ganhou uma relevância importantíssima, sem dúvida, foi a imagem, no sentido de nos ajudar no diagnóstico, na tomada de decisões, e isso fez com que se criasse uma interação muito próxima entre a radiologia, a emergência, a terapia intensiva. E por esse motivo hoje nós achamos que seria interessante falar um pouco sobre o papel da radiologia durante a pandemia. E para isso nós temos o prazer de receber hoje o Igor e o Rodrigo. O Igor Rafael Martins dos Santos, ele é radiologista formado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e ele atua como superintendente de inovação de dados da FID. A FID é uma grande empresa que é responsável pela imagem no IANSP e em vários outros hospitais. E também nós teremos, e ele vai falar para nós sobre radiologia e tecnologia no FID. Com certeza vai ser muito interessante para nós poder ter um pouco mais de conhecimento com relação a isso. E em seguida, o Rodrigo Valadão, que é radiologista formado no IANSP, é radiologista com ênfase em medicina interna, e também é médico radiologista da FID, que vai falar para nós sobre os principais achados da tomografia de tórax no paciente COVID. Tenho certeza que nós vamos ter aí uma boa discussão depois das apresentações, e eu gostaria já de antemão de agradecer ao Igor e ao Rodrigo por se disponibilizarem a estar aqui conosco. Vamos começar com o Igor, então. Igor, por favor, seja bem-vindo e você pode disponibilizar aí a sua tela. Perfeito, Edelon, obrigado pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela. Aí vocês já me falam se está dando para ver certinho. Vocês veem bem minha tela? Perfeito. Excelente. Pois bem, como o Edelon falou, eu sou radiologista de formação, mas hoje eu trabalho 100% do meu tempo em projetos de inovação e de dados na área da radiologia em específico. E vou falar um pouco de como foi todo esse processo para nós lá na FID, principalmente junto ao IANSP, como foram as nossas ações relativas à tecnologia e a dados quando tudo surgiu a pandemia do ano passado, né? Então, vamos lá. Para quem não conhece o SUS, para quem não conhece a FID, desculpa. Para quem não conhece a FID é uma empresa do terceiro setor que ela opera equipamento, ela opera radiologia de diversos hospitais no estado de São Paulo e em Goiás. Nós operamos esses equipamentos e fazemos gestão também no IANSP. Nós fazemos mais de 5 milhões de exames por ano, mais de 80 unidades de saúde, principalmente no estado de São Paulo, e nós fizemos a conta e nós chegamos a operar 18% dos tomógrafos do SUS em São Paulo. Então, dado esse tamanho da empresa, nós conseguimos ter uma boa ideia do caminhar da pandemia através das ações que nós fizemos. Inicialmente, quando aconteceu a pandemia, né, foi aquele baque gigantesco em todos os hospitais. Todo mundo que trabalha em hospital sabe como foi esse baque. Eu trago aqui só alguns números para vocês terem ideia. Aqui são vários locais onde a FID opera, e aqui os primeiros 20 dias de março, né, do 1º a 22 de março, e em seguida 23 a 31 de março, que foi quando, de fato, nós começamos a sentir, de fato, a pandemia. Já é bem claro aí, em todos os lugares você vê uma queda aí de pelo menos metade dos exames, às vezes lugares tiveram mais da metade dos exames, essa queda, então foi bem sentido isso, principalmente em
em modalidades que são extremamente ambulatoriais, né, como mamografia, né, a gente viu que as mamografias caíram a praticamente zero, exames como ressonância, você acaba ainda mantendo, por conta de pacientes oncológicos, por exemplo, precisam muito de ressonância, raio-x, ultrassom, que depende muito de pronto-socorro, mas tudo que é ambulatorial, de fato, houve um impacto bem grande, né, na pandemia. E aqui também um achado interessante, né, que na radiologia, o exame mais comum de se fazer na tomografia é a tomografia de crânio, é o exame mais comum do pronto-socorro. E justamente quando começou a pandemia, entre 23 e 31 de março, a TC de crânio, que era o exame mais pedido, a TC de tórax era o quarto exame mais pedido, houve uma inversão e a TC de tórax passou a ser o exame mais pedido e continua sendo até hoje, né? Devido à pandemia. E conforme a pandemia começou, não existia muita informação. Sempre tinha aquela dúvida sobre quantos casos existem aqui, mas não tinha tanto teste no próprio Brasil. Se você quisesse fazer teste, não tinha tanto teste de PCR para ser feito em alto volume. A tomografia de tórax acabou que no começo da pandemia, apesar de ser um exame muito mais voltado para avaliação de gravidade, classificação de risco do paciente, pela falta de testes diagnósticos, acabou sendo até um exame para guiar na conduta diagnóstica, né, da pandemia, enquanto não haviam os testes. Havia uma necessidade de diagnóstico e conduta rápido, né, para você não manter aquele paciente que está saudável, ele ficar no hospital que tem pacientes com Covid, e de repente esse paciente que não tinha Covid, ele estava bem e ele acabou pegando Covid no hospital porque ele ficou muito tempo no hospital, e a gente via que existia essa necessidade de otimizar o tempo de espera dos pacientes. Então, com isso, nós passamos a fazer uma série de mudanças de processos e adaptação do nosso sistema para que nós pudéssemos ter um atendimento mais agilizado desses pacientes, né? Desde que começou a pandemia, sempre quando um paciente vinha com um pedido médico com suspeita de Covid-19, imediatamente a pessoa da recepção já marcava esse exame como suspeito para Covid, e isso já fazia com que, quando chegasse na nossa central, esses exames ficassem marcados e eles tivessem uma prioridade maior perante todos os outros exames, para que a gente desse um laudo mais rápido para esses pacientes. Foi desenvolvido um laudo estruturado, à medida que foram conhecidos os achados na radiologia, que vão ser falados na próxima aula. Nós fizemos esse laudo estruturado, que tem a distribuição dos achados, os tipos, a porcentagem de acometimento do parênquima, e classifica esses casos entre alta, baixa probabilidade ou indeterminado. E todos os exames na FIDE passaram a ser laudados com esse laudo estruturado. E todo médico que laudava esse exame, independente desse exame estar positivo ou não para COVID, nós orientamos esses médicos a, no próprio sistema, classificar esse exame como crítico. Por que motivo? Porque nós temos um sistema de comunicação de achados críticos que, na hora que esse médico clica na palavra crítico, o sistema identifica de que hospital veio esse exame e imediatamente ele já dispara uma mensagem para o grupo de médicos do hospital, justamente com as informações desse paciente, com o exame do paciente e com o laudo que o médico consegue ver no próprio celular de maneira imediata, né? Então, o médico recebe essa informação, ele consegue confirmar o recebimento e consegue ver esse laudo e esse exame imediatamente no celular dele. Aqui é a visão como o médico consegue ver o caso de Covid, ver aqui o laudo estruturado, e baseado nisso a gente conseguia encurtar bastante o tempo até que esse médico visse esse exame e, consequentemente, a gente conseguiu economizar tempo do paciente na unidade de saúde. Nós comparamos o tempo médio que esse paciente
que esse paciente passou a economizar, a gente conseguia economizar de 20% a 30% do tempo em relação a outros exames de pronto-socorro. Então, foi algo que a gente conseguiu beneficiar milhares de pacientes, sejam eles positivos ou negativos para a COVID. Aqui, para ter uma ideia de como foi toda a pandemia, que são números de casos do IANSP, desde o início da pandemia. Então, o número de casos diários, de pacientes diários com padrão sugestivo pela tomografia. Lembrando, como eu falei, a tomografia não é o padrão ouro para diagnóstico de COVID, mas a gente sabe que durante uma pandemia, se você tem achados típicos de COVID na tomografia, esse paciente tem esse exame tem um alto valor preditivo positivo para que haja de fato COVID, que esse paciente de fato tenha COVID. Então, nós conseguimos ver claramente, né, aquela primeira onda que teve um pico em maio, e consegue ver essa segunda onda que houve agora o pico em março, né? Fica bem claro observar essa curva de casos, acompanha bem a curva de casos que aconteceu na cidade de São Paulo de maneira bem clara. A gente conseguiu ver que, de fato, os números da tomografia, eles transpareciam bem os números que eram conseguidos através de PCR, por exemplo, e o secretário de Saúde da Estado de São Paulo até chegou a utilizar alguns desses dados para ser mais um dado para embasar a decisão dele, né? Em termos de como nós capturamos nós capturamos todas as informações desses casos, né? Então, nós temos as informações demográficas, nós conseguimos ver a distribuição de idade desses pacientes, a gente consegue ver que o pico de idade desses pacientes aí gira entre os 40 e 70 anos, né? Com a média de idade de 56 anos. Durante a maior parte da pandemia, é um número que ficou estável até março, mais ou menos, que 1/3 dos casos, né, aproximadamente aqui, 32% dos casos tinha mais de 50% do parênquima pulmonar cometido. Casos potencialmente mais graves e, de fato, foi algo que se manteve ao longo de toda a pandemia. E quando a gente pega esses casos, se nós vemos casos de pacientes mais velhos, essa porcentagem aumenta. Se a gente vê pacientes mais jovens, essa porcentagem diminui. E nós temos uma leve predominância aqui no sexo masculino também, que vocês conseguem observar. A maior parte desses pacientes, eles vinham através do pronto-socorro, né? 80% desses pacientes, 13% internado, 8% desses pacientes ambulatoriais. E quando nós analisamos essa fatia de pacientes internados, a gente consegue ver que essa distribuição de idade, ela já vai um pouco mais para a direita, né? São pacientes com a média de idade aí de 60 anos, e também nós conseguimos ver que a fatia de homens aumenta nesses pacientes internados, bem como a quantidade, bem como a porcentagem desses pacientes que tem mais de 50% do pulmão acometido por vidro fosco, né? E os outros achados. Um achado também bem interessante que nós ainda estamos estudando, mas que traz um dado bacana de ser analisado, justamente aqui nós temos o número de casos com menos que 40% do parênquima acometido, aqui em laranja, que é a maioria dos casos, e o número de casos com mais que 50% do parênquima acometido, que são casos potencialmente mais graves. Nós vemos que, durante boa parte da pandemia, esse número ficou ali, como eu falei, em torno de 1/3 dos casos. Entretanto, quando chegou nesse pico aqui de março, nós vimos que a proporção de casos potencialmente mais graves, né, com mais de 50% do parênquima acometido, esse número chegou a 40%, 45%, dependendo do dia, chegava até a 50% dos casos. Isso é algo que nós estamos começando a estudar um pouco para entender que motivos causaram isso aí. A gente sabe que a nova variante, a P1, ela entrou em São Paulo por volta aí de janeiro, fevereiro, e conforme o tempo foi passando, a porcentagem dessa variante na população, ela aumentou, e é uma variante mais grave. Isso é um dos fatores,
mas, obviamente, como esse pico também foi muito maior, o sistema de saúde ficou muito mais pressionado, né? Então, será que, por ter uma fila maior, nós não acabamos tendo mais pacientes mais graves nos hospitais? Dentre outros fatores que podem ser estudados, né? Mas é um dado aí que eu trago para vocês, que é um dado de vida real, né? É o dado que nós observamos nos nossos exames. Nós também, como eu falei, pela operação da FID, ela contemplar diversas cidades, nós conseguimos ver também o espalhamento da doença. Aqui a gente vê principalmente São Paulo, né? Mas a gente conseguiu ver o espalhamento dessa doença para o litoral, para o interior. E esse gráfico, ele traz... essa aqui é a localização dos pacientes, a localização aproximada dos pacientes, né? Baseada no CEP do cadastro, e cada ponto desse é um paciente. Então, isso aqui é o mapa que nós fizemos aí durante os 3, 4 primeiros meses da pandemia. A gente consegue ver como é que aconteceu o surgimento desses casos e a multiplicação desses casos. Aqui a gente consegue ver que eles começam a se espalhar principalmente em São Paulo, né? E pouco a pouco esses casos vão para os interiores e também vão aqui para o litoral, para Santos, onde a FID também tem unidades as quais opera. E chega um ponto, né, que esses casos vão aumentando e o mapa inteiro vira uma grande mancha de Covid. Vocês vão até perguntar por que tem essa mancha aqui branca, né, na Zona Oeste. Isso aqui é mais uma característica dos dados, né, que é justamente pela FID não ter tantas unidades que a FID opera na região oeste de São Paulo. Então, é importante saber também esse detalhe para que o dado não pareça falso, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu durante os primeiros meses. Fora isso, outra ação que nós fizemos bastante durante a pandemia, devido à necessidade de novos casos, foram feitos containers de tomografia que ficaram tanto em alguns hospitais de campanha, quanto em outros hospitais que necessitavam de um segundo equipamento para que conseguisse atender a todos esses casos de Covid, né? E também outra medida que nós expandimos durante a pandemia foi justamente a instalação do Command Center, né? Que é uma forma de virtualizar o técnico de radiologia, porque no início da pandemia existia aquele medo, né? Com a pandemia em números tão altos, né? Você corria risco até de perder profissionais, e você não ter profissionais lá na ponta para que esses profissionais conseguissem operar todos esses equipamentos. E essa tecnologia permite que técnicos em uma central, eles consigam operar à distância equipamentos lá na ponta. E um técnico consegue operar até 2 ou 3 equipamentos à distância. E, por exemplo, se você tem qualquer tipo de... se um técnico falta em uma unidade que tem essa tecnologia, esse técnico consegue ser, digamos, ele consegue ser virtualmente substituído por outro profissional. Então, foi outra tecnologia que nós utilizamos durante a pandemia. Basicamente é isso. Eu quis trazer mais os pontos principais, né, que aconteceram conosco, alguns aprendizados e projetos que nós desenvolvemos durante a pandemia, e eu fico aí à disposição para que a gente possa discutir e levar o assunto adiante. Obrigado. Excelente, Igor. Interessante os dados, assim, tem muita coisa aí para a gente discutir a partir dessas informações. Vamos ver a apresentação do Rodrigo e, ao final, a gente abre para o pessoal discutir, para a gente poder estar comentando um pouquinho acerca disso. Rodrigo, com você. Olá, boa noite. Tá tudo certinho a imagem? Tudo certo.
Tá certo, então tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? O tema parece um pouco batido, que é principais achados. Certamente todo mundo já passou por alguma aula, já viu algum vídeo, já viu algum ensaio teórico, né? Dos achados. Então, eu vou tentar fazer uma visão um pouco diferente, né? Eu quero focar nas situações que é benefício do uso da tomografia. Gostaria de relembrar aos senhores os padrões radiológicos fundamentais. Por quê? Afinal de contas, os padrões que a gente vê no COVID, eles já existiam em outras doenças, se somaram de uma forma peculiar, né, para essa doença, mas já existiam. Então, a gente nos atermos a um léxico que seja padronizado para as duas áreas, né, a radiologia e o clínico conversarem, melhora a interpretação do laudo radiológico, melhora a detecção dos achados quando os senhores tiverem, às vezes, um laudo que está a desejar, ou que não foi incompleto, ou não tem o laudo ainda, e vocês conseguem ver na imagem, vão estar mais focados a achados relevantes aí, né, para a conduta. Finalmente, a gente vai olhar os padrões, né, para recordar, a estratificação dos achados, como o Igor mencionou, né, os casos típicos, suspeitos, determinados. Muito bem. Logo no começo, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele soltou uma orientação, né, baseada também com organismos internacionais, como a Sociedade Flash. Basicamente, quem determina o uso da tomografia é a clínica do paciente, né? Mesmo que ele tenha se ele tiver a probabilidade de pré-teste, claro, e a clínica. Mesmo que ele tenha um PCR positivo, não vai ser obrigatório fazer uma tomografia. Então, diante desses cenários, sintomas leves, dispneia leve, sem hipoxemia, probabilidade de qualquer tipo, na maioria das vezes ele não vai ser submetido a um exame de imagem. Vai ser submetido se você precisar ver risco de progressão, ver uma comorbidade, ou se você está pensando num diagnóstico alternativo, né? Tudo isso porque, como o Igor mencionou, né, baseado na distribuição da doença naquela comunidade, a tomografia pode ser muito mais falso negativa, ou realmente os verdadeiros positivos serem úteis, né? E isso atrapalhar. Você pode ter um paciente com uma pneumonia viral de outra natureza, sendo encarado como COVID, isso gerar um problema, né? Dependendo do nível de circulação naquela comunidade. Fora isso, você ter uma imagem de base, né? De ver como é que estava a imagem de base do paciente, para você avaliar a resposta ou piora, prevendo uma necessidade de intervenção ou hospitalização. Muito bem. Os achados, então, típicos, todo mundo está escutando aí desde o começo, o vidro fosco, né, subpleural, difuso, bilateral, o espessamento de septos, que, quando associado ao vidro fosco, vai gerar o padrão de pavimentação em mosaico, as consolidações, né, também periféricas, esparsas bilaterais, e o engurgidamento vascular, né, e aí, devido à injúria vascular, ou trombose também, né, que já é conhecido. Recomendo uma leitura adicional depois. Esse consenso, ele é antigo, não é novo. Ele é bem prático, ele é bem fácil de achar na internet, o texto é aberto, e ele é uma ferramenta muito útil para quem está lidando sempre com tomografia de tórax, ter uma intimidade dos termos, né? Para falar a mesma língua que o radiologista se entender. Porque quando ele te fala de um vidro fosco, e ele soma uma outra característica, ele quer te passar uma doença, ele quer te falar, acometimento que é interstício, acometimento é alvéolo, acometimento é vascular. E esse consenso abre um entendimento, melhora a comunicação entre os dois. Vejo isso na minha prática quando o pessoal discutir algum caso, ou quando a gente recebe algum residente, né? Bom, eu mencionou o laudo estruturado, né? Aqui eu tenho um laudo nosso, né, que o pessoal da FID fez, que é baseado no consenso da Sociedade de Radiologia norte-americana, e que eu tenho um laudo de um outro serviço também, e quando eu falo da importância de conhecer os achados e saber o que cada coisa quer dizer, o que uma opacidade do vidro fosco vai te fazer pensar na evolução da doença, as consolidações, a reticulação, o mosaico, é que esse mesmo laudo pode ser utilizado para esses três pacientes, para esse
esses três cenários evolutivos, né? Se eu coloco simplesmente que tem opacidades em vidro fosco, falo consolidação, espaço bilateral, com predomínio periférico basal, serve para isso aqui tudo. E se a extensão for pequena, também vai servir para todos. Mas o paciente não está na mesma fase aqui. Aqui a gente está começando a ter um comprometimento intersticial, em reticulação, em consolidação. Aqui a gente vai começar a ter organização e fibrose. Então, o laudo que vocês recebem tem essas informações: fosco, consolidação, reticulação, pavimentação e o acometimento. Então, vamos olhar cada um desses achados, né? Opacidade é um termo muito vago, né? Não quer dizer, não implica natureza, não implica tamanho, localização, nada. Quando o radiologista está em dúvida, ele pode até utilizar esse termo, né? Uma opacidade, e descreve alguns outros achados auxiliares, mas, de forma geral, a gente vai tentar melhorar isso aí. Essa opacidade que você está vendo é uma consolidação, ou seja, um preenchimento total do espaço alveolar por um produto patológico, que vai obliterar os feixes broncovasculares. Eu vou ter broncograma aéreo, ou broncograma líquido, ou essa opacidade é um vidro fosco, que seria um preenchimento parcial dos alvéolos, ou mesmo de natureza intersticial, uma fibrose, um distúrbio vascular, uma modificação do fluxo sanguíneo, ou uma associação de tudo isso. E a diferença dele para a consolidação é a obliteração ou não dos vasos adjacentes. Vamos ver na imagem. Temos aqui 3 imagens, né? Essa nitidamente oblitera o desenho vascular, né? Então, uma passagem é uma consolidação. Obviamente, a gente vendo em 3 dimensões, você vai ver que é um nódulo, né? Mas, em termos de opacidade, é uma opacidade que se caracteriza por consolidação. Diferente dessa, é um vidro fosco, e não oblitera os vasos em volta, né? A partir do momento que eu tenho a mistura das duas, ela é mista, um vidro fosco e um foco de consolidação. É importante que o radiologista também fale a distribuição, principalmente agora, principalmente para o COVID, né? Se esse fosco é difuso, se esse fosco ele é heterogêneo, ele é bem delimitado a distribuição em relação ao parênquima, configurando a tal da atenuação em mosaico, né? Lembrando que esse vidro fosco pode ser tanto parênquima saudável quanto doente. Por exemplo, se isso aqui fosse um aprisionamento aéreo, esse parênquima estaria doente, o vidro fosco seria o normal. Se fosse o contrário, se fosse uma área de doença, de infiltração, ou uma fibrose, ou uma lesão infiltrativa, esse seria o parênquima doente. Então, o simples fato de ser fosco não significa que seja a área doente do parênquima. Aqui, mais uma figura, mostrando os 3, né? Atenuação normal, uma atenuação que não oblitera os vasos e os septos em volta, e uma atenuação que oblitera tudo, a consolidação. Outro aumento de atenuação focal do parênquima é a telectasia, que, por sua vez, é acompanhada de redução volumétrica, que ajuda a gente. Quando ela é um colapso, né, uma telectasia total, um lobar do parênquima pulmonar, é fácil a gente ver, promove bastante deslocamento, ou quando a gente tem ajuda, esse caso do contraste endovenoso, que mostra um realce homogêneo da área atelectásica, diferente do realce heterogêneo da consolidação. Representa também um ganho de volume nesse parênquima, né? Você tem um afastamento dos brônquios, diferente da área atelectásica, que você tem uma aproximação. Ok, grande assim é fácil. O problema para o laudo e para a descrição radiológica é quando a gente tem pequenas telectasias laminares, né? Quando a configuração é linear ou discoide, e se mistura com, nesse caso, quando a gente tem a mais grossinha, não, né? A gente vê que a telectasia, às vezes tem uma restrição de movimentação, às vezes é decúbito, mas quando é mais tênue, essas linhas subpleurais curvilíneas, elas podem se sobrepor. Telectasias laminares, a fibrose e até mesmo o espessamento septal. Boa noite. Tudo bem? Alô? Certo? Pode continuar, Tudo Rodrigo. certo. Tá certo, desculpa que eu não sabia se estava ouvindo. Então, opacidade linear é um termo que a gente costuma ver. Outro termo também é estria. Estrias esparsas, são termos que não têm significado, né? Pode ser uma telectasia, pode ser uma banda fibrótica, ou pode ser um septo espessado. Ou seja, 3 tipos de doenças diferentes, e aí não acrescenta não, um raciocínio diagnóstico ao paciente.
Nesse caso, por exemplo, olha só, você vê uma opacidade em vidro fosco posterior periférica. Você poderia pensar que é COVID, né? Esse caso da nossa aula. Mas ela seja uma telectasia de decúbito, né? Um decúbito ventral faz essa telectasia desaparecer. Essa pormenorização é importante, e o conhecimento desses termos é importante, que ajuda a gente a não dar diagnósticos errados. Quando eu somo uma área de consolidação com a área de vidro fosco, eu tenho o chamado sinal do halo invertido, ou sinal do atol, como se fosse um atol, né? A parte sólida por fora e água por dentro e por fora. É específico? Não. É muito comum no COVID. A gente vai ver bastante porque um dos aspectos da imagem é a pneumonia e organização, né? Esse é um dos achados. Mas também tem processos infecciosos, processo vascular, né? Principalmente quando periférico, o infarto pulmonar se manifesta dessa forma. Falamos de espaço aéreo. Outra coisa importante quando a gente está pensando no COVID é um interstício. Um interstício central, axial, broncovascular, periférico, subpleural, septos, e também um parencimatoso, caracterizado pelas paredes alveolares. Se eu tenho esse interstício peribroncovascular mais central, geralmente é congestão, geralmente uma carcinomatose pode acontecer também, uma disseminação, mas é mais fácil a gente ver. Em outras doenças. Para o COVID, a gente vai pensar nos septos interlobulares e nos intralobulares. O inter, né, seriam as linhas B, né, as linhas septais, perifericamente fazendo um ângulo reto com a parede, mais centralmente delineando o lóbulo pulmonar secundário, né, a menor estrutura anatômica, onde eu vou ter o tecido conjuntivo, linfáticos e veias circundando uma estrutura poligonal com cerca de 2 centímetros, e é aqui dentro dessa estrutura que eu vou procurar o chamado espaçamento reticular, a reticulação. Então, são dois termos, né? Um espessamento interlobular, penso em septos inter, e o intra é a reticulação. Posso somar os dois, né? Posso ter inter e intra, posso ter só intralobular, e posso ter, que a gente também vai ver no COVID, o padrão de pavimentação mosaico, que eu somo esse espessamento de septos inter e intralobulares com a atenuação em vidro fosco, certo? É específico? Não, não é específico. Demonstra apenas que a gente tem uma doença que acomete um processo intersticial e também alveolar. Fibrose. Achados importantes de fibrose, termos interessantes para a gente saber. Banda parenquimatosa, que são tênues linhas na pleura, tem irregularidade, tem redução volumétrica, então é fácil de ver que isso é uma fibrose. A distorção da arquitetura, né, parece óbvio, mas muitos laudos poderiam ser reduzidos, né, simplesmente usando essa frase. Se você coloca direto que há uma distorção arquitetural com bronquiectasia ou com bandas, você já passa a ideia de fibrose com muito mais clareza, muito mais direta. E quando você associa a distorção a uma bronquiectasia, você ainda pode usar o termo bronquiectasia de tração. Se tem esse termo, o cardiologista está falando, tem um processo fibrótico, cicatricial e reversível nesse pulmão. E só dois exemplos, né, para mostrar as bronquiolectasias periféricas, tocando a superfície pleural, as bronquiectasias mais centrais, varicosas, dilatadas. Certo? Bom, com esses padrões em mente, a gente vai agora lembrar da evolução temporal da doença, em que a gente vai ter na fase inicial as tais opacidades em vidro fosco, esparsas, com padrão broncopneumônico, né? Com ou sem pneumonia e organização, podendo evoluir para um dano alveolar difuso, para a angústia respiratória, para as opacidades mais difusas, fibrose ou mesmo resolução. Que seria o que a gente está vendo aqui, né? Cidades inicialmente focais, em vidro fosco, vão ou não progredir, se tornar mais difusas e passar a ter um componente mais intersticial, peribroncovascular, e um padrão perilobular, engurgitamento vascular, nas fases mais tardias, depois resolvendo, deixando ou não algum grau de sequela de fibrose. Esse tempo
não é matemático, não está completamente definido, estima-se em torno de 20 a 30 dias, mas tem casos que as anormalidades vão persistir. Aqui a gente vê que 24 semanas após, continuam bandinhas parenquimatosas, uma tênue opacidade em vidro fosco. Para a classificação, o grupo alemão propôs o CORRADS. Eu, honestamente, não costumo usar, e dos serviços que eu trabalho, não se utiliza. Não sei se na prática clínica, para vocês tem algum valor, se é interessante, qual a experiência de vocês querem passar depois. O que todo mundo, a maioria, das pessoas utiliza é esse consenso. E é o consenso que baseia o laudo estruturado que a gente viu logo no começo, onde a gente vai listar a presença ou não de vidro fosco lateral, periférico, a presença ou não de consolidações, a presença ou não de pavimentação em mosaico, que nada mais é do que fosco com espessamento septal. E o sinal do halo, são os termos que a gente tem lá. Se eu tenho esses achados típicos, e diante de um contexto epidemiológico favorável, eu posso falar que é uma aparência típica, né? Lembrando, o nosso laudo traz também os diferenciais, né? Que não é todo lugar que apresenta. Eu acho que isso ajuda muito o clínico a ter uma outra opção diagnóstica, caso não seja compatível. A partir do momento que eu deixo de ter aquele aspecto muito focal e periférico, eu passo a ter um componente mais axilar ou unilateral, eu vou mudando para um padrão já mais indeterminado. Continua sendo visto em pneumonias virais, continua sendo visto no COVID, tem como o vidro fosco esparso, né? Mas tende a ser determinado porque o diagnóstico diferencial passa a ser mais amplo. Finalmente, a aparência atípica, que é a aparência da doença lobar, da doença brônquica, né? Uma consolidação densa segmentar, ou lobar, nódulos centrolobulares. O COVID ele não faz, né, esse padrão de bronquiolite, como alguns outros vírus fazem. Cavitação também não, muito embora a pneumonia organização possa raramente cavitar, né, mas o COVID, isso é descrito como raro, não é esperado. E o espessamento septal, doença intersticial com derrame, sem outros achados, para a gente pensar num derrame, numa causa cardiogênica, né? E a última opção seria um exame sem doença. São essas 4 opções que a gente tem no laudo radiológico. Algumas imagens, então, para a gente finalizar e ver os achados típicos, né? A cidade, vidro fosco, a gente vê o espessamento septal dentro da projeção dos septos do lóbulo pulmonar secundário, né? Então, intralobular, junto dos achados, a gente chama isso de pavimentação em mosaico. Típico, subtoral, aspecto focal, arredondado. Aqui, semelhante, está mudando um pouquinho a atenuação, né? Nessa fase aqui, eu não tenho ainda espessamento septal importante, não tenho reticulação, não tenho comprometimento intersticial. Semelhante, mudando a densidade. Aqui eu tenho focos de consolidação, né? Agora sim, foquinhos de consolidação, um halo de vidro fosco em volta, também padrão broncopneumônico, padrão típico. Aqui, novamente, ficando um pouquinho já mais extensa, reticulações, confluentes, começando a ficar um pouquinho mais peribroncovascular, né? E assumindo um padrão que a gente vê na pneumonia e organização, que é o chamado padrão perilobular. Você vê que esse lóbulo pulmonar ele está preservado, né? E a gente tem a consolidação perilobular. É um padrão típico para a gente. As 2 imagens mostrando que dentro desse desse espectro típico de possível doença viral, a gente tem doenças não virais, como a de outra origem, né? E também outros vírus, né? E a gente tem um quadro de influenza. Quando a gente começa a ter as lesões de vidro fosco um pouco mais esparsas, né? Não tem aquele aspecto focal redondo como as outras, também não respeita só a periferia, ela está mais central, a gente vai ter um aspecto mais atípico. COVID ainda, mas é um padrão indeterminado. E esses são mais raros ainda, né? Se você tem esses tênues, pouquinhos de vidro fosco, sem configuração nodular,
sem uma distribuição predominante. Nesse caso aqui, tem até algumas coisinhas centrolobulares que é mais para o lado atípico do que do indeterminado. Ou um vidro fosco mais difuso, uma reticulação mais tênue, todos são achados, são indeterminados. E, finalmente, os atípicos, que você tem que pensar em outra etiologia, consolidações focais, gravitação, ou árvore em brotamento, né? A gente viu vários bronquinhos, doença brônquica, sem vidro fosco, sem os outros achados típicos. Muito bem. Agora, com o passar da pandemia, eles foram propondo alguns... Isso foi tudo logo no começo, né? Esse padrão de COP, SARS e a de pneumonia broncopneumônica, os padrões, a gente já conhecia de 2002 e já conhecia de 2013, que os achados eram o mesmo, né? Das outras epidemias que tiveram, surtos e epidemias. Então, para esse nossa situação atual, algumas pessoas estão propondo alguns sinais, né? Eles perceberam que há bastante engurgitamento vascular, seja por uma lesão vascular direta, ou seja por trombose no pequeno leito, trombose de microcirculação, e aí eles proporam como se fosse o sinal do dente de leão, né? Que seria esse vaso engurgitado com a área de consolidação ou de vidro fusco. Mesma coisa, uma inflamação vascular e que uma área de preservação fazendo esse sinal de halo. Também pode ser que você ache que tende a ser mais específico, pelo menos até agora. É que são poucos casos, então, por enquanto, está como específico. E o sinal da pena, que também descreveram, né, que é a mesma coisa. É o vaso engurgitado e alguns vasinhos adjacentes também espessados. Finalmente, a quantificação. Quantificação é uma coisa importante, é uma dúvida que todo mundo tem, e o fato é que tem mais de uma forma de fazer. Tem gente que divide em 3 áreas, outras pessoas dividem em 40 segmentos, cada pulmão, e vão pontuando, mas a variabilidade é muito grande. Quem tem um papel muito importante isso hoje em dia é a detecção automática, né? A inteligência artificial faz isso muito bem, e faz melhor do que o humano. Você vai ter assim, o ser humano quantificando essa doença como entre 25% e 50% do pulmão acometido, mas quem que mostra? O computador mostra que são 9% de parênquima doente. Outro caso, 36% de parênquima doente detectado pela inteligência artificial, e aí radiologistas experientes classificando, superestimando a doença. Então, essa estimativa, infelizmente, ela é muito subjetiva, né? O que importa realmente é quando você tem uma doença muito extensa, você vê que claramente tem praticamente todo o parênquima acometido. O nosso laudo da FID, por exemplo, ele não classifica como leve, moderado e acentuado, ele só coloca a partir de 50 ou não. A evolução é um outro ponto que também não é totalmente claro. A gente sabe que as infecções por coronavírus podem causar fibrose. No cenário, nos casos atuais, a gente está vendo que pode ter uma persistência maior dos achados, alguns progredindo com fibrose, mas é difícil da gente dizer na fase aguda ou na fase ali de pneumonia, se vai ou não progredir para fibrose, né? Existem alguns scores, tentam-se fazer algumas análises por inteligência artificial também, para dar um padrão da lesão, idade do paciente, mas ainda nada definido. Finalmente, a gente também não esquecer a parte vascular. Sempre procurar ativamente operações vasculares, devido à tendência à formação de trombos locais e também de eventos tromboembólicos. Muito obrigado, e foi isso aí que a gente tinha para falar. Excelente, Rodrigo. Uma muito boa a apresentação. Acho que foi um excelente overview aí dos achados. Acho que deu para nós que estamos do outro lado, temos um pouco mais de intimidade aí com o que vocês têm passado para nós dos laudos, tornando eles mais familiares. Nós estamos abertos aí para discussões, para perguntas, para comentários. Fiquem absolutamente à vontade. Enquanto vocês aquecem aí os motores para perguntar, deixa eu começar aqui fazendo uma perguntinha para o Igor.
Igor, sem dúvida muito interessante aí os dados que você apresentou, isso leva a gente a fazer aí uma série de reflexões. Uma pergunta. Você mostrou um impacto importante da pandemia na redução de outros exames logo nas primeiras semanas da pandemia. Isso se mantém ainda hoje? Porque aí a gente teve a questão do represamento, né, de tratamento de doenças, e agora todo mundo meio que desesperado, tentando correr atrás do prejuízo. Ainda há esse grande impacto na redução dos outros exames, ou isso diminuiu um pouco? Não, ainda existe um certo impacto, sim, até hoje. Óbvio que houve uma recuperação. Esse primeiro impacto, digamos, o primeiro impacto da pandemia, digamos, foi o fundo do poço em termos de volume de exames, né? Mas conforme a pandemia foi se adiantando, as coisas voltaram a caminhar, mas meio que seguiram um pouco o que aconteceu na dinâmica da cidade de São Paulo, né? A gente tinha todo aquele fluxo de a pandemia piorou, agora houve restrição, então o fluxo de pacientes meio que acompanhou isso. O único fluxo que funcionou, independente de qualquer coisa, foi o fluxo da pandemia, exames relacionados a internações e pronto-socorro. Mas o ambulatorial realmente foi idas e vindas e ainda não está nos níveis pré-Covid, não. Você sabe que o Rodrigo que tocou no assunto da inteligência artificial, mas como eu acho que isso é mais a tua praia aí, me fala de que maneira a inteligência artificial tem sido utilizada durante a pandemia, além, por exemplo, da questão da quantificação de comprometimento pulmonar. Conta um pouquinho disso para nós, a gente sempre fica meio curioso. Você sabe que a gente, quando clínico, fala sempre que vocês, radiologistas, vão desaparecer, o computador vai fazer tudo no lugar de vocês. Você está vendo aí, Rodrigo, que o Igor já foi mais esperto, cara. Ele já foi para lá cuidar dos computadores, foi mais esperto. Conta aí, Igor, as novidades para a gente. Perfeito. Em termos de Covid, tiveram muitas iniciativas no mundo. A própria Sociedade Norte-Americana de Radiologia, né, eles fizeram um grande dataset, né, juntaram dados de Covid do mundo inteiro para fazer competição de inteligência artificial. Houveram muitas iniciativas em termos de quantificação de volumetria de achados, né? E também algo que o pessoal fez bastante foi combinar não só dados de imagem, mas dados clínicos também, para fazer predição de piora de determinados pacientes. Isso foi feito de maneira experimental. Alguns locais no Brasil chegaram a fazer de maneira experimental, mas eu não tive acesso a nenhum dado falando que esse tipo de técnica aqui, ó, que nós utilizamos, fez toda a diferença para que casos ficassem melhores ou piores nesse sentido. Excelente. Rodrigo, você até já comentou um pouquinho disso. É óbvio que durante a pandemia a gente evoluiu em todos os aspectos, e claro também do ponto de vista de laudo da imagem, da tomografia de tórax, também houve uma evolução. Qual a principal mudança entre início da pandemia e agora no que diz respeito à avaliação da tomografia de tórax? Você está sem som. Assim, Ok. eu vejo... eu trabalho com residente também, né? Eu acho que o que mais chama atenção é que no começo a gente é muito no automático. Hoje, você pensa mais em diagnóstico diferencial. Então, no caso de Covid lá, você tenta buscar um diferencial, mas isso não foi, e pensar e buscar mais achados sobrepostos também, né? Uma doença intersticial leve que o paciente tinha, que está fazendo alguma alteração, alguma distorção do parênquima, você negligenciava no começo, isso tem fator prognóstico, então você fala isso agora. A parte vascular, que é o que mais chama atenção,
procurar ativamente engurgitamento vascular, atasia de tronco pulmonar, essas coisas. E, basicamente, no contexto do COVID, isso. No começo, todo mundo assustado, e foi tudo no automático, né? Sim. A gente foi afilando um pouco o laudo. Agora, Rodrigo, é claro que a pandemia, por conta da sobrecarga do sistema de saúde, interfere na qualidade do teu resultado. Eu vejo, por exemplo, quando você fala de uma análise mais detalhada do comprometimento vascular, de engurgitamento, que é uma coisa um pouco mais refinada e que às vezes a gente tem a sensação de que ela acaba escapando um pouco. Óbvio que isso provavelmente se deve ao fato aí do grande volume, da sobrecarga, ou não? Eu acho que tem os dois, viu? Tem lugar que você tem uma sobrecarga imensa, então você precisa de ter um laudo estruturado breve, né? Também entra a parte do laudo estruturado que ajuda, mas atrapalha, né? Ele é bom, ele já facilita tudo ali, mas ele limita você escrever alguma coisa. No começo teve alguns problemas, né? O deve ter alguma experiência para falar, já que ele estava junto com o pessoal, e no começo o pessoal não estava falando as coisas, era seguir o laudo estruturado que estava ali, falava e acabou, né? E somava isso à demanda, né? Acelerada, você ter que liberar 30 exames de Covid num período para acelerar aí o atendimento. Quer completar alguma coisa aí, Igor? Em relação ao laudo estruturado, de fato, ele foi peça fundamental para que a gente coletasse todos esses dados que nós fizemos. Houve uma adoção, de fato, bem grande dos radiologistas na FIDE de utilização do laudo estruturado. Nós ainda não tivemos a oportunidade de estudar esses laudos no sentido de que tipo de achados incidentais foram vistos, né? Que com certeza deve ter aparecido muito nódulo pulmonar suspeito durante a pandemia, né? Porque você acaba que você faz um screening da população quase toda, né? De todas as idades. Então, tenho certeza que isso é até uma coisa que eu lembrei que algumas startups estão fazendo relacionada à inteligência artificial, é justamente isso. Por terem sido feitos tantos exames de radiografia de tórax, startups de inteligência artificial que avaliam outros achados como nódulos, eles passaram a passar o algoritmo nesses exames justamente para aproveitar que aquele exame já foi feito e, de alguma maneira, triar esses pacientes, né? Eu já vi paciente que, pela identificação de cálcio da coronária, depois foi fazer a avaliação no primeiro momento assintomático, e que a Covid é que desencadeou isso. Mas você me falou aí do laudo estruturado, e isso certamente você tem tabulado, e obviamente você não apresentou aqui por conta da objetividade da apresentação e do tempo, mas uma coisa interessante em cima de... Hoje, dá para dizer quantas tomografias de tórax foram realizadas durante a pandemia pela FIDE? Você tem esse número, Igor? E alguma peculiaridade da tabulação de laudo estruturado em cima dos achados, se é que você tem esse dado? Sim, eu tenho esse dado, eu não vou te dizer o número preciso, mas Ok. certamente foram mais de 100 mil tomografias. Certamente foram mais de 50 mil casos detectados nessas tomografias, então é um número bastante expressivo, bastante relevante durante toda a pandemia. Em termos de achado, o achado que nós focamos mais foi justamente no achado de gravidade no parênquima, né? De se está acometido mais ou menos 50%, e as análises foram baseadas nesses dados, fora a conclusão, né? Se é um caso
de alta probabilidade ou não. Nós ainda não fizemos um estudo específico para cada um dos achados. Quantos por cento dos casos tiveram consolidação, quantos somente vidro fosco, que demanda uma análise mais complexa, né? Nesses casos. Ok. O Rodrigo, você comentou aí dos 20% a 35% aproximadamente de TEP na Covid, mas deixa eu tornar a pergunta um pouquinho mais específica. Qual o percentual de angio-T6 positivas para TEP? É isso que é o 20% a 35%? Boa pergunta, porque tem exames que você detecta incidentalmente, com sinais indiretos, né? Ou você vê e complementa depois com uma anjo, ou é um exame com contraste, por algum outro motivo, que detectou. Eu não tenho essa informação. Eu posso pesquisar rapidamente aqui da fonte que eu tenho desses 20 a 30. O Igor, não sei se ele tem a informação do serviço. A gente notifica também os TEPs como crítico, né? Não sei se já tem isso nosso. Eu não cheguei a fazer esse estudo em específico. Eu sei que houve um aumento, sim, mas é um estudo interessante também de nós fazermos. Um estudo que tem um grupo nosso fazendo é justamente de estudar casos que nós identificamos alguns, de pacientes que tiveram AVC durante o quadro de Covid. Nós pesquisamos diminuir a questão da dor, até frequentar um exame de Covid, tinha um exame de crânio e um exame de TC de tórax para Covid em um intervalo curto de tempo, e, óbvio, não chega a 1% dos casos, porque não é tão comum assim, mas aumenta bastante a incidência desses casos, né? Claro. Pessoal, fique à vontade aí para as perguntas, para os questionamentos, por favor, vamos aproveitar aí a turma. Vocês acham que nós pedimos exame demais, pessoal? Nós não vamos contar nada aí para o pessoal da FIT, aí, dependendo da resposta de vocês. Por favor, sejam sinceros. Acho que o Rodrigo vai saber falar mais do que eu. Eu vou falar minha opinião de quem está analisando o dado, tá? Eu vejo que, como eu falei no início, na pandemia a gente não tinha nem teste. Então, eu acredito que no começo a quantidade de exames pedidos, obviamente, era maior porque era uma ferramenta para dar algum tipo de segurança para o médico de algo totalmente desconhecido, né? Conforme foram saindo os estudos que foi visto, tomografia deixa realmente só para casos bem específicos e tudo mais. Mas eu entendo que houve uma parte da pandemia que acabou que meio que necessária mesmo diante de algo tão desconhecido. Eu não sei qual foi a sensação do Rodrigo. O IANSP, eu não percebo a proporção de casos que são para tomografia positiva é alta. Na rede particular é um pouco diferente. Na rede particular, a proporção de negativos é bem grande, né? Mas é variável. Eu acho que tem muita, principalmente no particular, tem muita gente que você vê que o paciente nesse período de pandemia ele já fez 5 tomografias de tórax, né? Então, ele demanda, né, fazer por insistência, né? Ele demanda. Temos esse dado do percentual de exames negativos no IANSP, Igor ou Rodrigo, ou na FID, para ter uma ideia? Sim, eu não vou saber o dado específico, mas, se eu não me engano, de todas as tomografias, cerca de 30% a 40% eram positivas. É algo mais ou menos nessa faixa. Uma coisa bem que é bem clara no IANSP é a faixa etária mais avançada em relação a todas as outras unidades da FID. É bem claro que no IANSP você tem uma faixa etária de pacientes mais velhos,
consequentemente, você acaba tendo, digamos, uma proporção de pacientes internados maior e tudo mais, por ser uma faixa etária que acaba sendo mais acometida de maneira mais grave, né? Certeza. Maurício, alguma pergunta aí? Rodrigo, o pulmão do idoso dificulta um pouco aí o diagnóstico? O que mais dificulta quando você tem um pulmão já com uma pneumopatia qualquer ou com alguma cirurgia é você não ter um exame anterior. Isso dificulta muito. Porque algumas coisas você tem que ficar, nossa, será que isso aqui é novo? Será que... Mas o que atrapalha, às vezes, é foco de enfisema muito grande, junto, que mascara, você pode achar que tem algum componente de cavitação, algum componente de dilatação brônquica, isso pode mascarar um pouco, mas, de forma geral, dá para ter uma confiança boa assim, no diagnóstico. Legal. Quer falar, Maurício? A sensibilidade do diagnóstico no idoso é pior a tomografia? Quer dizer, a tomografia de um paciente com Covid tem mais diagnósticos diferenciais? Essas alterações de vidro fosco, elas são muito inespecíficas de uma forma geral? Quer dizer, o fator idade contribui de alguma forma para dificultar o diagnóstico? Principalmente quando você tem casos leves, né? Se você pegar um acometimento leve, um quadro mais inicial, idoso geralmente não consegue fazer uma apneia adequada, aí você tem artefato de movimentação. Geralmente tem a telectasia de decúbito ali atrás, pode ficar aquele fosquinho, né? Você não sabe o que é, tem mais a telectasias laminares. Nesse aspecto, sim, limita um pouco. Aí vai muito da experiência, né? De você já está acostumado a trabalhar com um público idoso, né? Perfeito, obrigado. Essa experiência o Rodrigo tem. A Thaís fez uma pergunta interessante aqui em relação... Nós trouxemos o ultrassom para a beira do leito, a gente tem usado muito o ultrassom de tórax como um adjuvante importante para nós. Não sei se vocês da radiologia, de alguma forma, incorporaram a ideia do ultrassom de tórax, né? Porque é uma coisa muito mais do uso point of care, mas alguma experiência na correlação de tomografia com ultrassom e, eventualmente, para diagnóstico? Algum de vocês aí quer comentar algo sobre isso? Eu não tenho muita experiência com ultrassom. Confesso que o ultrassom é uma área que eu negligenciei, não por vontade, assim. Realmente não teve... Onde eu estava trabalhando, não tive muita oportunidade de estar perto, muita solicitação, né? Então, eu não consigo opinar. Não sei se o Igor tem alguma experiência. O que eu vi durante a pandemia, muitos lugares e empresas, por exemplo, de ultrassom portátil e tudo mais, se falou muito no ultrassom point of care como adjuvante, mas o grande problema do ultrassom point of care é justamente se é um exame limitado, né, em termos de você conseguir ver só a periferia do paciente. Não quer dizer que você tem um exame negativo num exame point of care que o paciente não tem alguma coisa. Então, eu penso até que ponto não pode ser um fator de confusão, né? A utilização, né? Mas eu não tenho experiência na utilização durante a pandemia para opinar com mais detalhe. Eu acho que o point of care ele deve ser restrito basicamente para o paciente grave. O paciente que está entubado, sob ventilação mecânica, dentro da terapia intensiva. Como esse paciente geralmente tem muitos achados, não é? Ele foge desse paciente que o Igor comentou, de que você estaria mais limitado. Eu acho que é a mensagem, de reservar ele como adjuvante para essa população, que é a população que você vai ter mais dificuldade até para estar fazendo a tomografia ou repetindo ela, etc.
Aqui tem uma pergunta em relação ao pneumomediastino, se é possível diferenciar o espontâneo da lesão traqueal. Acho que a localização dele pode ajudar, né? Mas, enfim, a pergunta especificamente é se vocês viram muito pneumomediastino, até se há alguma diferença entre primeira onda lá atrás e agora, até por conta do dado que o Igor mostrou, sugerindo claramente uma maior gravidade dos pacientes agora, na segunda onda, né, com um grau de comprometimento do pulmão, e se também pneumomediastino passou a estar sendo mais frequente agora. Vocês dois aí poderiam comentar alguma coisa. Eu confesso que eu vi poucos, eu não... Também na análise de dados, a gente não procurou especificamente para um achado como pneumomediastino, então eu não saberia dizer também. Você sabe que nós temos hoje no IANSP, na UTI, cerca de... Estamos chegando próximo de 1.500 pacientes com Covid confirmados sob ventilação mecânica. Eu diria que nós devemos ter, nesses 1.500 pacientes, alguma coisa como 30 a 40 pacientes com pneumomediastino. Então, você pegar aí, é um número bem pequeno. Mas acho que a gente não tem uma série muito grande de pacientes com pneumomediastino quando a gente compara até com o geral. Isso parece que tem uma relação com o nível médio de PIP utilizado. Se você utiliza PIPs mais altos, você vai ter isso com maior frequência. E o pneumomediastino da lesão traqueal, que foi o objetivo principal da pergunta da Suzana, ele também está muito relacionado às dificuldades da intubação, e como a gente no servidor tem uma equipe especializada de anestesistas focados na questão da intubação, a gente acabou tendo isso muito poucas vezes. Eu acho que nós tivemos 1 ou 2 casos de lesão traqueal em procedimento de intubação, num volume aí muito grande de pacientes. Turma, Eu fiz uma pergunta para o Igor. Manda bala. Será que a gente Depois você faz uma para o Rodrigo, Igor. É porque, diante dessas perguntas, se a gente conseguiria, por meio de inteligência artificial, algum programa, a gente analisar o banco de dados e buscar essas palavras-chave, né? Buscar pneumomediastino, buscar embolia, buscar para a gente fazer responder essas perguntas que a gente... Sim, é totalmente possível. Nós conseguimos buscar essas palavras-chave no banco de dados, principalmente pneumomediastino, que é uma palavra ultra específica, é bem mais fácil você encontrar, né? Diferente de consolidação, porque você vai ter consolidação ou não há sinais de consolidação, né? Que é uma negativa. Então, pneumomediastino é um achado relativamente fácil de achar, e dependendo do achado, ele é mais simples ou mais complicado de achar, mas é possível fazer esse tipo de pesquisa, sim. Excelente. Alguma pergunta mais aí, ou comentário, pessoal? Eu tenho uma. Manda. A dúvida é a seguinte, a dúvida para a gente na clínica, e a gente às vezes tem essa tendência de pedir uma nova tomografia para poder avaliar esse paciente, é um paciente que ele fica com o pulmão com uma dificuldade maior de ventilação. E a gente faz a imagem, a gente fala, a imagem piorou. E muito frequentemente a gente fala, é fibrose. Em muitos casos, de fato, o pulmão não melhora, ele tende a ficar cada vez mais difícil de ventilar, mais difícil de a gente conseguir tirar esse paciente da ventilação mecânica e até, inevitavelmente, esse paciente venha a falecer. Mas em alguns casos, essa fibrose que nós, né, clínicos, colocamos como, é fibrose, com certeza, ela some em alguns pacientes. Ele começa a ventilar melhor, apesar de ter um período prolongado de ventilação mecânica. E você vai ver uma imagem posterior, que não é a regra, hein? Essa não é uma regra, mas aconteceu em alguns casos com a gente. Uma imagem posterior, depois de ele ter já fora da ventilação, às vezes até de alta hospitalar,
essa imagem não existe mais, ela some. Então, é possível que a gente esteja vendo uma inflamação crônica e ventilando uma inflamação crônica com a dificuldade dela própria e a gente está achando que é fibrose? E aí, como a gente consegue diferenciar, nós, leigos, de certa forma, nesse detalhe da tomografia? Não vai diferenciar. Isso que você perguntou, quando eu estava dando uma pesquisada das coisas, foi um dos temas que eu vi. Só que, como na minha área, eu não. Era justamente essa questão da rigidez do pulmão e o pessoal tentando ver esse de fibrose. Não me ative muito, mas uma coisa que é fato, já se sabe para encefalopatia idiopática e também para aguda, de passagem geral, que a parte que está colabada daquele pulmão, às vezes ela fica protegida da fibrose. A fibrose posterior tende a sendo o colapso pulmonar mais decúbito, mais posterior, a fibrose tende a ser depois na face anterior do pulmão, dos campos anteriores. Há uma proteção aí. Agora, a explicação não tenho, e por imagem é difícil. Essa questão de falar se está com fibrose, se não está, ainda não. Você sabe que a explicação não é muito difícil. O teu áudio sumiu, Rodrigo. Isso ia complementar que talvez o pessoal com novas tecnologias, com dual energy, com alguma outra coisa, consiga ver uma diferença de atenuação do parênquima, alguma alteração de perfusão, mas eu desconheço. Rodrigo, a explicação para que essa área colapsada fique mais protegida, ela é simples. Quando nós estamos utilizando a ventilação dita protetora, às vezes a gente provoca a hiperdistensão das áreas que estão mais normais, e essa hiperdistensão lesa mais ela e expõe mais ela ao risco de, na fase de reparo, reparar com fibrose. E, eventualmente, a região que está mais colapsada está mais protegida dessa hiperdistensão. Augusto, algum comentário aí, Augusto? Alguma pergunta? Alguma... Eu acho que, para a gente que faz a parte clínica, principalmente hoje em dia, a grande dificuldade que eu sinto, apesar de a gente ter, com esse tempo todo de ver exame, ver as grandes diferenças, ver o que é mais comum, o que é menos comum, é tentar fazer diagnóstico diferencial, principalmente nos indivíduos que estão internando com imagem não muito típicas, mas você não consegue afastar justamente pela própria característica epidemiológica que a gente está vivendo. E é uma eterna dúvida, tiro ou não tiro de isolamento, põe ou não põe na UTI, Covid ou não Covid, vai para o centro cirúrgico. É uma angústia muito grande. Eu tenho sofrido assim muito com isso, porque o pessoal centraliza muito lá para a gente na EMEA essas decisões. E realmente eu sinto muita dificuldade, eu pessoalmente e o meu pessoal, de a gente poder dar uma resposta assim, segura. Então, vai muito no bom senso, dado clínico, laboratorial, o aspecto da evolução da imagem, se tem uma imagem evolutiva ou não. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente, por exemplo, nos idosos, que a gente vê muitas vezes o paciente tem insuficiência cardíaca, tem uma cardiomegalia, tem uma congestão central, tem um vidro fosco central, tem um pouco de vidro fosco periférico. Então, é uma área muito difícil para a gente absorver. Eu acho que só o tempo mesmo agora vai dar um pouquinho mais de segurança, mais cancha para a gente poder fazer essas diferenciações. Uma dúvida que eu tenho, principalmente no indivíduo idoso, no paciente que tem cardiopatia prévia, é muito comum a gente ver aquele padrão vidro fosco central. Eu não já discuti com vários colegas. Normalmente vidro fosco, sinais congestivos na radiografia, a gente sempre vê nas bases do pulmão. Dificilmente a gente vai ver, a não ser num caso muito grave, o ápice cometido. E eu tenho visto muito desses casos, principalmente do pessoal da geriatria, que as lesões aparecem no ápice.
Eu não sei se isso eu estou correto de pensar dessa maneira, se é fato mesmo isso ocorrer na Covid. Eu não sei qual que é a experiência de vocês. Mesmo fora da Covid, algumas vezes você vê um espessamento septal mais apical, na tomografia também fica mais sensível, né? Somente direita, então a gente já não é raro de se ver, não. Pode ver central, pode ver uns septinhos apicais, sim. Okay. Me chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, até eu vou colocar essa pergunta para o Augusto, Maurício, Thaís, além do Rodrigo, do Igor. Aqueles pacientes que na admissão, na emergência, têm hipóxia muito grave, será que não deveríamos fazer logo uma angio-TC, ao invés de fazer só a tomografia sem contraste? Raramente a gente procede dessa maneira. Qual a impressão de vocês aí? Posso falar? Pode? Na realidade, assim, o grande problema que eu vejo é você usar o contraste. Esses idosos normalmente já chegam desidratados, já chegam com alteração de função renal. Realmente eu me seguro de indicar uma angiotomo para esse paciente, mais por conta disso, entendeu? Apesar de eventualmente achar aí que tem a sua indicação, mas... Mesmo no contexto de uma hipóxia bastante grave. Mesmo no contexto de uma hipóxia bastante grave. Ok. Nesse quadro de infecção, né, tão grave assim, com uma insuficiência renal, imagina um paciente octogenário, vou fazer contraste, piorar a função renal dele, estou ganhando o que com isso, ou ele está ganhando o que com isso? Você entendeu? Eu acho que não sei, eu acho que sou mais conservador em relação a isso aí, essa conduta. Augusto, algum comentário? E o pior é que eu vejo, às vezes, também o contrário, viu, Maurício? O pessoal anticoagular por conta de que o dedímero aumentou, e aí você tem o grande risco da complicação da anticoagulação também, num paciente que eventualmente não tenha indicação para, né, por não ter fenômeno tromboembólico. Veja, isso é uma questão que eu me debato muito, assim, o dedímero não é parâmetro para velho. O idoso já chega com o dedímero tocado assim. Para nenhum. Por definição. Nenhum. Bom, estou falando do velhinho, né? O velhinho frágil já é um velhinho inflamado, e aí esse dedímero já vem tocado. Muitas vezes o residente fala para mim, esse dedímero aumentou, não sei o quê. Tá, não quero saber do dedímero, quero saber do que o paciente teve. Piorou a dispneia, teve uma dispneia súbita, o que foi que aconteceu? Dedímero não é parâmetro para a gente. Augusto, algum comentário aí? Rodrigo? Não, acho que o tempo tem mostrado isso mesmo que o Maurício comentou, mesmo nos pacientes com menos idade. Eu acho que a clínica é mais importante. Eu acho que o grau de insuficiência respiratória, de hipoxemia, acho que é o melhor indicador para a gente pensar fazer a angiotomo. Ou uma piora muito, como a gente teve no início dessa segunda onda, os pacientes chegavam e pioravam muito rápido na enfermaria. A gente ficava na dúvida, é só a evolução da doença parenquimatosa ou já tem envolvimento tromboembólico, fenômeno vascular? Então, eu acho que assim, o dedímero eu também concordo. Acho que o tempo está mostrando para a gente que não é parâmetro para a gente pensar só em tromboembolismo. Eu acho que o processo inflamatório, todo o cortejo da tempestade aí das citocinas acaba justificando esse aumento de dedímero sozinho também. Eu somaria isso aí às perguntas quão tecnicamente vai ficar esse exame, né? O paciente está muito hipoxêmico. E qual seria a porcentagem de trombos relevantes hemodinamicamente, né? Trombos em vasos grandes que serão detectáveis,
que realmente justificaria correr o risco do contraste e tudo mais, né? E aí seria para vocês clinicamente dizerem, a partir de que momento o grau de TEP seria relevante, valeria o risco, ou valeria investigar profilaticamente. E pensando nisso também, existe no IANSP bastante, né? Casos de trombose abdominal também, né? Renal, mesentérico, então, às vezes não vai conseguir abarcar tudo. É verdade, a gente ficou muito focado na questão do fenômeno tromboembólico no pulmão, mas ele tem aparecido em outras situações de outros pacientes. Aí eu não sei se vocês têm esse número, aí talvez seja mais o Igor, mas a incidência de reações anafiláticas em exames contrastados aí em pacientes com Covid, me parece que esse é um número quase desprezível, né? Eu não lembro no IANSP, por exemplo, de ter tido nenhum caso durante toda a pandemia. Eu também não tive nenhum conhecimento de um número expressivo nesse sentido, até porque quando a gente vai pegar esses casos, por mais que a gente tenha, sei lá, realização de 100 mil tomografias, a grandíssima maioria dessas tomografias foram todas realizadas sem contraste, né? Então, você ainda seria uma porção bem menor ainda dessas que foram feitas com contraste, por ser uma angiotomografia ou algum outro exame, né? É bem baixo, o contraste, a qualidade melhorou e é baixo mesmo. Eu, nos últimos 2 anos, em contato com os residentes, que eles estão sempre lá, colocaria aí 5 reações, chutando para cima. Agora, o que tem muito que não vai ser, não vai voltar para a gente depois, é alguma descompensação cardíaca por causa do volume, alguma coisa assim, né? Mais que a anafilaxia, tem mais chance já teve mais casos de edema do que de anafilaxia, pelo efeito osmótico. E o outro cenário aí é que, habitualmente, esses exames são nos pacientes mais graves, né? E aí tem uma pergunta lá no chat em relação ao jovem, né? Que aí o Maurício colocou uma questão importante no paciente idoso, né? Da preocupação com a função renal em especial. E aí eu acho que existe um aspecto importante, que é o seguinte: veja, se eu tenho um paciente que acabou de chegar na emergência, jovem, eu não estou tão preocupado com a questão, nesse momento, da função renal. A hipóxia dele ela é muito grave, muito grave. Às vezes, você fazer já um exame contrastado desse paciente evita o fato desse paciente fazer o exame sem contraste, vai para a UTI, e depois ele precisa ser transportado novamente para fazer um outro exame, daí com contraste. Então, essa é uma coisa que a gente nem sempre põe na conta na hora de tomar essa decisão. No caso específico do TEP, eu volto a dizer, olhar assim, será que dá para a gente avaliar o parênquima de outras formas? O próprio raio-x ou tomo sem contraste já me dá uma noção da extensão da doença, eu falar, não, mesmo que tenha um TEP aqui, ele vai ser muito pequeno, essa dispneia dele é por outro motivo. A menos que eu veja, poxa vida, o paciente com Covid não tem derrame, não é comum, e aí eu vejo um derrame de um lado ali, uma triplasia mais diferente, e falo, não, vamos investigar. Tem outras formas de a gente suspeitar. E se for pouco comprometimento de parênquima com uma hipóxia muito grave, né? Perfeito. Alguma outra pergunta, comentário aí, pessoal? Bom, acho que foi muito boa aí a nossa discussão. Acho que trouxe para nós aí vários aspectos que a gente, às vezes, fica um pouco longe demais e para entender a importância deles. Acho que o Igor trouxe aí para a gente vários dados bastante interessantes para a gente refletir
sobre a importância aí da radiologia durante essa pandemia. E acho que também a nossa discussão levou para vocês aí alguns aspectos que vão fazer vocês buscarem algumas informações. Quem sabe a gente, num outro encontro, tem mais novidades, mais coisas interessantes para discutir. Por favor, fique à vontade aí para alguns comentários finais de vocês. Legal, obrigado pelo convite, Ederlon, e de fato, sempre falar sobre dados levantam mais questões e a gente consegue trazer mais dados e, enfim, ter cada vez mais informação, e essa discussão é sempre importante aí, foi bem bacana mesmo. É isso mesmo, concordo, é uma grande honra participar, muito obrigado pelo convite, e é isso, realmente traz, né, esse contato importante, né, a gente quer estreitar cada vez mais, porque traz indagações que fazem todo mundo crescer, né, o índice do pneu mediastino já dá para a gente providenciar, comparar com o resto de São Paulo aqui, né, e trazer para o... Legal, muito bom. Pessoal, agradeço aí a participação de todos, um grande abraço, boa noite para todos vocês. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente.